Mais uma aula de Direito Penal e agora nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri, de forma mais específica da primeira fase do Tribunal do Júri. Na verdade, conforme a nova redação, a nova estrutura do Tribunal do Júri, nós vemos que atualmente o Tribunal do Júri, na verdade, tem três fases. A primeira fase, que é a fase da formação da culpa. A segunda fase, que vai da denúncia até a sentença, né? Que ali nós vamos falar daqui a pouco quais são as espécies de sentenças no caso do Tribunal do Júri. E a terceira fase, que seria o julgamento, então, em plenário, né? Então, mas de forma concreta, o Tribunal do Júri está ali disciplinado entre os artigos 406 e o 421 do Código de Processo Penal. Essa primeira fase estaria ali, então, disciplinada entre os artigos, né? Cita aí a célebre frase do Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão de covardes. Por que eu cito essa frase? Por que eu cito esse grande doutrinador, grande jurista? Porque no passado não tão recente assim, o Tribunal do Júri era formado, né, por aquele espetáculo, por aquelas situações desprovidas de tecnicidade. E isso já não acontece mais. Hoje o Tribunal do Júri, estão ali todos os agentes do Tribunal do Júri, seja na primeira fase ou na segunda fase, eles têm um comprometimento muito maior. E essa covardia aqui que o Sobral Pinto fala, na verdade, é defender o interesse do cliente, né? E alguns aspectos importantes que os advogados criminalistas às vezes sofrem algumas pechas com relação a isso, é o fato de que eles não defendem o crime. É o fato de que o advogado não defende a legalidade ou a permissibilidade da conduta ilícita, do caso aqui em estudo, dos crimes dolosos contra a vida. Mas o advogado defende o direito do criminoso, da pessoa que está sendo acusada, em justificar o porquê praticou aquela conduta ou em simplesmente buscar que ele tenha uma pena correta, né? Uma pena equilibrada, uma pena compatível com a conduta que ele ilicitamente praticou. Então essa é uma primeira informação aí, que eu sempre cito essa frase do Sobral Pinto. A covardia está em não deixar que a pessoa seja acusada sem a possibilidade de defesa. Então, de fato, nós não podemos ser covardes nesse aspecto, tá? Então, essa é uma situação que cabe essa informação. Logicamente, quando a gente fala em Tribunal do Júri, né, são sempre processos muito longos, processos muito extensos, perícias e assim por diante, né? Logicamente que agora, nesse momento em que nós vivemos, de tanta tecnologia, de tanta situação, isso tecnicamente não muda, ele passa de uma forma física para uma forma digital. E aí, então, o advogado tem, em tese, uma comodidade maior para analisar os autos, perícias, peticionar, requerer, né, do que ele tinha no passado, onde tinha que ficar carregando aqueles imensos processos com muitos volumes. Então, na verdade, isso gerou aí, né, uma situação. E o processo digital, ele também oferece algumas possibilidades que elas não estavam presentes, logicamente, pela impossibilidade nos processos físicos. A instituição do júri, ela é defendida, ela é protegida pela Constituição Federal. Então, lá no artigo 5º, inciso 38, diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo nas votações, soberania das votações e a competência do julgamento para os crimes dolosos contra a vida. Por isso que eu disse lá que aquela primeira fase, que seria a fase da formação da culpa, ela é tão importante. Por quê? Porque é ali que vai se demonstrar se aquele crime foi subjetivamente, intencionalmente praticado ou não, né? Se estão ali presentes os elementos da culpa, a imprudência, a imperícia ou a negligência, ou se simplesmente o autor praticou aquele crime, né, de livre e espontânea e conscientemente vontade de tirar ou de tentar tirar a vida de um outro indivíduo. Não surge aí essa questão. Quando nós falamos em crimes dolosos contra a vida, nós temos aí um repertório distinto, ou seja, o homicídio doloso, né, que é aquele em que a pessoa então tem a vontade de tirar a vida de outro
do indivíduo. Nós temos o infanticídio, né, que por alguns autores ele é chamado de homicídio privilegiado. Por quê? Porque a mãe, durante ou logo após o parto, sobre o efeito do estado puerperal, mata o próprio filho. Então, aí nesse caso concreto, né, do crime do infanticídio, nós temos essa circunstância que é o fato de que essa mulher se encontra numa situação de semi-imputabilidade. Logicamente que existem graus em que esse estado puerperal pode agir sobre a mulher, mas esse seria o segundo crime aí, acobertado pelo Tribunal do Júri. Né? Nós temos aí o artigo 122, que recentemente foi mudado, né? Percebam aí uma alteração importante, que a nova redação do artigo 122 agora também agrega ali a automutilação, né? Antigamente ele falava só sobre induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Hoje não. Hoje nós temos aí também acobertado pelo Tribunal do Júri, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, esse é um tipo penal recentemente adaptado a uma nova realidade social que faz com que aí também esteja subordinado aos procedimentos do Tribunal do Júri, né? E essa mudança legislativa no artigo 122 ela é muito importante e ela leva em consideração aí o fato, né, desses episódios denominados de baleia azul, onde as pessoas elas eram virtualmente constrangidas, ameaçadas, induzidas, instigadas a praticar aí a automutilação, e ele é então também considerado um crime doloso contra a vida. Nesse aspecto, quando nós logicamente pensamos no suicídio, que é o tipo básico desse artigo, né, nas suas três alternatividades, nas suas três formas, seja o induzimento, a instigação ou o auxílio material para que a pessoa pratique o crime, ele tem uma relevância tão grande que o combate, né, ou a prevenção ao suicídio, ela é mundialmente exercida, e o mês Setembro Amarelo ele é um mês dedicado então à conscientização, ao apoio a essas pessoas que têm por algum motivo, né, as suas razões para cometer o suicídio. Então fica aí também essa ressalva com relação a este outro crime, a essa outra conduta dolosa contra a vida. O aborto é mais uma espécie. Quando a vida intrauterina é interrompida, seja pela gestante autorizando um terceiro a assim praticar, ou seja, o aborto praticado contra a vontade, o desejo da gestante. Então essa é uma forma aí da qual nós temos que buscar. Eu coloco aí para vocês que o procedimento do júri teria duas fases, mas eu já faço aquela ressalva que nós temos outras doutrinas que dizem que esse procedimento pode ser composto por três fases, né? Eu estou aqui com uma doutrina ao meu lado e nesta outra doutrina diz exatamente isso. Ela fala sobre o Tribunal do Júri, né? E me permitam aqui buscar o contexto, aquilo que exatamente fala a doutrina. Diz que após a reforma do capítulo concernente ao júri, torna-se clara a existência de três fases no procedimento. A primeira denominada de fase de formação da culpa, estrutura-se do recebimento da denúncia, né, ou da queixa até a pronúncia, proferida em seu lugar, e assim por diante. A segunda fase seria a fase da preparação do procedimento para julgamento em plenário, tem início após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e segue até o momento da instalação da sessão em plenária do Tribunal do Júri. E a terceira fase, denominada de fase do juízo de mérito, desenvolve-se em plenário, culminando com a sentença condenatória ou absolutória proferida pelo juiz presidente com base no veredicto dado pelos jurados. Então, nessa doutrina que eu tenho em mãos, ela traz, por exemplo, aí essas três fases, que seriam do recebimento da denúncia até a sentença, que ela pode ser de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Depois nós teríamos uma segunda fase, que vai entre essa sentença, que não é resolutiva de mérito, né, até o início do julgamento em plenário desse crime,
E a terceira fase seria o julgamento em plenário deste crime. Então fica aí essa ressalva com relação às fases do tribunal do júri. Eu coloquei aí duas fases, talvez porque elas sejam mais distintas, mas existem doutrinas em contrário que falam que o tribunal do júri poderia ter três fases distintas. Bom, com relação então ao procedimento, de regra, o processo relacionado aos crimes dolosos contra a vida, ele segue aí o rito ordinário, lá descrito no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1º, do Código de Processo Penal, né? Ou seja, ele é um processo especial. Por mais que ele siga o rito ordinário, ele é considerado um rito especial contido dentro do Código de Processo Penal. O artigo 401 ele fala, por exemplo, da quantidade, né, do rol de testemunhas deste crime. Ele segue a mesma regra, então até 8 testemunhas podem ser arroladas pela acusação e 8 testemunhas podem ser arroladas pela defesa. Ainda tratando-se deste crime, nós temos aí uma situação muito importante, que é quando nós analisamos os passos, né, passo a passo do tribunal do júri. Logicamente que o glamour, muito se fala do tribunal do júri, do julgamento em plenário, mas muitas pessoas não entendem ou não percebem que antes dessa sétima etapa, na verdade, em que acontece, nós temos ali 6 circunstâncias, 6 passos que têm que ser praticados, que na verdade são determinantes para o julgamento em plenário. Ou seja, nós temos lá o primeiro, que é a investigação do crime, né, que é feito na fase inquisitorial, a fase policial. E isso se dá a partir do momento que nós temos a autoria, a materialidade e os indícios de autoria. Nós temos então a instauração de um inquérito policial, né, que é uma fase fundamental para a apuração se esse é um crime doloso ou não contra a vida. Na terceira fase, nós temos o encaminhamento do inquérito ao Ministério Público, que aí também vai fazer o seu juízo de valor sobre as provas que foram colhidas na fase inquisitorial pelo delegado ali de polícia. Na fase 4, o oferecimento da denúncia ao Tribunal Estadual ou Federal, até porque nós temos o Tribunal do Júri tanto na esfera da Justiça Estadual como na esfera da Justiça Federal. Então, a partir do momento que a denúncia é oferecida, ela pode vir de acordo com o indiciamento do delegado de polícia, ou simplesmente o Ministério Público pode ter uma interpretação diferente com relação ao elemento subjetivo da conduta. A fase 5 é a realização da audiência de instrução e julgamento. Na verdade, seria ali a confirmação da produção de provas inquisitoriais em juízo, né? Aqui já mediante o contraditório, dando a possibilidade da ampla defesa com relação às provas apresentadas pela acusação. Na sexta fase, a proclamação pelo juiz da sentença de pronúncia, e isso, né, indicaria então que o réu deveria ser julgado em plenário pelo tribunal do júri. Então percebam o quanto se produz antes efetivamente da pessoa ser julgada lá em plenário, né? Na nossa segunda aula sobre o tribunal do júri, nós vamos falar exatamente sobre essa fase, que é o julgamento em plenário do tribunal do júri. Para alguns doutrinadores seria a segunda fase, para outros doutrinadores seria a terceira fase. Isso é uma questão apenas de interpretação doutrinária, mas nós vamos, né, dividir aí entre o recebimento da denúncia até a sentença de pronúncia e procedimentos para que o julgamento em plenário seja realizado e depois, posteriormente, a realização do julgamento em plenário do tribunal do júri, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Tá? Então, só essa tela aqui, que é uma tela importante, é importante para nós visualizarmos que antes do julgamento efetivo em plenário do tribunal do júri, né, 7 passos aí devem ser praticados até que se conclua de fato que aquela pessoa que tenha praticado determinada conduta dolosa contra a vida deva ou não ser julgada em plenário do tribunal do júri. Então aí nós temos que após, né, apresentadas as alegações finais, existe basicamente 4 possibilidades. Pessoal, vamos ali relembrar como é um processo. Né? Na verdade, antes nós falarmos aqui das sentenças específicas nos casos de crimes dolosos contra a vida. Nós temos ali a prática da conduta ilícita.
automaticamente nós temos o início da investigação, né? Ou seja, nós temos a informação de um crime, essa informação ela é passada muitas vezes para a polícia militar informa a polícia civil chama a polícia científica para comparecer ao local dos fatos, para a colheita das provas, dos vestígios que tenham ali sido apresentados no local dos fatos, né? Toda a investigação ali, a instrução, na verdade, toda a colheita de provas ela é realizada pelo delegado de polícia e pelos seus agentes, e aí então nós terminaríamos a fase de inquérito policial com um relatório, com a conclusão do inquérito policial. Essa conclusão ela é encaminhada ao Ministério Público, que, se satisfeito com as provas colhidas e reconhecendo ali a prática de uma conduta ilícita e dolosa contra a vida, então vai apresentar a sua denúncia. O que é a petição de denúncia? Tendo em vista que é uma ação penal pública incondicionada, a denúncia nada mais é do que a titularidade, a petição titular ao Ministério Público de acusação formal de alguém pela prática de um crime, né? Então a denúncia ela vai ali explicar, ela vai descrever os fatos que foram praticados, né? Fazer a devida adequação penal entre a legislação e a conduta, e vai, logicamente, ao seu final, pedir a condenação pela indicação dos determinados artigos, incisos, né? O Ministério Público pede a condenação nos termos da lei, apresentando as provas que produzirá pela instrução processual. Sejam provas técnicas, perícias e assim por diante, sejam provas testemunhais. Então, essa seria a denúncia. O magistrado, recebendo esta acusação, vai determinar a citação do réu num prazo de 10 dias para que ele constitua advogado e apresente a sua defesa. Apresentada a defesa do acusado, do réu, né, designa-se então uma audiência de instrução e julgamento. Nesta audiência de instrução e julgamento, que é chamada de audiência una, ali todas as provas serão produzidas. Se for um caso de um crime tentado, a vítima será ouvida, as testemunhas de acusação serão ouvidas, as testemunhas de defesa serão ouvidas e, ao final, né, se não houver necessidade de esclarecimentos periciais e assim por diante, será o réu interrogado. Após o interrogatório do réu, não havendo necessidade de acariação entre as testemunhas ou nada nesse sentido, será dada a oportunidade do Ministério Público e da Defesa em fazer as suas alegações finais orais em audiência, e aí então, em audiência ou no prazo de 10 dias, o juiz daria sua decisão, pronunciaria o réu ou não, né? O que significa dizer que ali o juiz reconheceria que estão presentes os indícios de autoria e a materialidade do crime doloso contra a vida, e que então a este caberia o julgamento em plenário do tribunal do júri. Logicamente que dessa decisão interlocutória cabe recurso em sentido estrito ao tribunal, né? E se vencido esse recurso, ou seja, se julgado improcedente, fica então determinado que essa pessoa deverá ser julgada em plenário do tribunal do júri, né? Na segunda aula, como eu disse para vocês, nós não falaremos desse julgamento em plenário do tribunal do júri, mas aqui só para cumprir o raciocínio, da decisão do plenário do tribunal do júri, cabe recurso de apelação também ao tribunal, para que o tribunal confirme se os jurados julgaram conforme as provas dos autos ou não, né? E o que pode acontecer seria, se há um erro formal com relação à dosimetria da pena, o tribunal pode então fazer essa efetiva adequação da pena. Caso o tribunal determine que os jurados julgaram contra as provas dos autos, aquele julgamento é anulado e acontece então um novo julgamento em plenário do tribunal do júri. E agora sim, vamos falar sobre as 4 hipóteses básicas, né, daquela decisão que o juiz dá logo após a instrução processual. A primeira é a sentença de pronúncia, chamada de decisão interlocutória mista, não terminativa, é lógico, porque ela não decide o fato. Não cabe aqui ao magistrado dizer se a pessoa é culpada ou inocente. Então não se trata de uma sentença e não há que se falar em coisa julgada, mas sim preclusão, ou seja, aquela fase está preclusa, aquela fase está então ultrapassada, nos termos aí do artigo 421 do Código de Processo Penal.
deve ser proferido no prazo de 10 dias, conforme lá também diz o artigo 800, inciso 1º. Com essa decisão, o magistrado proclama admissível a acusação formulada pelo Ministério Público, a fim de que o acusado seja conduzido ao plenário do júri e lá venha a ser julgado por populares. Então, fica aí aquilo que significa a sentença de pronúncia. Na sentença de impronúncia, da mesma forma, uma sentença interlocutória mista de conteúdo terminativo. Então, ela é diferente nesse aspecto. Por quê? Porque ela encerra a primeira fase dizendo que, na verdade, não existem elementos, provas da materialidade do crime, ou não havendo indícios suficientes da autoria. Deve, então, o magistrado impronunciar o réu. Você está perguntando, mas ele foi absolvido? Não. Na verdade, aqui seria algo muito semelhante ao artigo 386, lá no seu inciso, que diz que a pessoa é absolvida por falta de provas. Mas, se futuramente provas novas vierem a existir, esse processo pode continuar. Então, aqui, na verdade, pela insuficiência de provas quanto à materialidade ou autoria, nesse caso, existe aqui uma absolvição que leva o nome de impronúncia. Depois nós temos a desclassificação, ou seja, o juiz ele tanto pode desclassificar para uma outra conduta que também é dolosa contra a vida, ou para uma conduta que não é dolosa contra a vida, uma conduta culposa, e aí então ele voltaria ao magistrado para que ele desse a sentença. Então esse aí é um aspecto importante quando ele fala da sentença, da decisão, melhor dizendo, de desclassificação. O exemplo que eu coloco aí para vocês é a desclassifica de tentativa para lesão corporal ou de homicídio doloso para homicídio culposo. Então é importante também que nós possamos aí observar essa situação, tá? E logicamente nós temos aí a quarta hipótese, que é a absolvição sumária. É de decisão de mérito, então percebam, que coloca fim ao processo, ou seja, fica reconhecido que aquela pessoa acusada pela prática daquele crime ou não praticou, ou não concorreu, ou simplesmente o crime não aconteceu. Tá? Ou simplesmente porque ela está ali acobertada por alguma causa excludente de ilicitude. No caso, a mais comum, a mais dita, é a legítima defesa, conforme todas as hipóteses que vêm lá descritas no artigo 23 do Código Penal. Então, é importante aí lembrar dessas quatro hipóteses: sentença de pronúncia, ou melhor dizendo, vamos lá pessoal, decisão de pronúncia, e aí eu posso dizer sentença de impronúncia, decisão de desclassificação ou sentença de absolvição sumária. Tá? Só para ficar mais fácil na interpretação daquilo que significa cada uma delas. O recurso em sentido estrito é o recurso cabível, então dessa decisão, o juiz pronunciando o réu, cabe ali a defesa recorrer ao tribunal para tentar demonstrar que aquele crime não foi praticado, ou que existe uma causa excludente de ilicitude, ou que, na verdade, as qualificadoras não se apresentam conforme a acusação, ou que existe alguma causa de diminuição de pena. Ao invés de ser um homicídio qualificado, pode ser um homicídio privilegiado, por exemplo, ou simplesmente um homicídio simples, conforme lá determina o caput do artigo 121. Então é importante esse recurso e, logicamente, do recurso estrito cabe a sustentação oral do recurso. É uma prática não obrigatória, mas ela é muito importante, que os desembargadores não analisem simplesmente uma petição fria. Nós sempre, em práticas de crimes dolosos contra vidas, que é uma das minhas especialidades, eu atuo no Tribunal do Júri, nós já tivemos muitos resultados positivos em sustentação oral de recurso em sentido estrito, principalmente pela desclassificação de um homicídio doloso para um homicídio culposo, quando na prática, por exemplo, na direção de veículos automotores. Então, por mais que você tenha pouco tempo ali, somente 15 minutos para fazer a sustentação oral no tribunal, é muito importante, no tribunal, reforçar, explicar aos desembargadores o sentido daquele recurso e quais são os fundamentos de êxito que a defesa, então, ali busca. Pessoal, essa foi a primeira fase do Tribunal do Júri. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como sempre, eu estou aqui à disposição de todos. Manda lá sua dúvida.
e nós vamos esclarecendo, nós vamos explicando sempre que possível. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.